Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali, muitos o seguiram, e ele os curou a todos. E os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo, e no seu nome as nações porão sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a boa nova, o Evangelho deste sábado, da 15ª semana do tempo comum, se evidencia a figura de Jesus como servo. Aliás, esse trecho final do Evangelho nos recorda um dos cânticos do servo. O Senhor, o Cristo, ele escolhe deliberadamente este caminho para salvar a humanidade. Aliás, ele mesmo o declara noutra parte do Santo Evangelho: Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E é assim que ele vai resgatar, libertar todos os homens e mulheres do pecado, do mal e de tudo quanto ofende a vida, dom de Deus e a imagem do Pai que está impressa em cada ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Neste contexto do Evangelho de hoje, Jesus está numa controvérsia, num conflito com os fariseus. Os sábios e entendidos, os letrados, conheciam minuciosamente as Escrituras. Por outro lado, a sabedoria deles se revelou ignorância, pela dureza de coração, porque estavam cheios de si mesmos e não conseguiram contemplar em Jesus de Nazaré o Senhor, o Messias, o ungido do Pai, que veio como servo. Ele não veio valendo-se da violência, ele não resgatará a humanidade por força das armas, ele não se imporá de modo intransigente e autoritário. Ao contrário, ele se valerá da mansidão. Ele não vai clamar de modo ofensivo. As armas do Cristo Senhor serão justamente a misericórdia. Aliás, em São Mateus, por 2 vezes, se retoma a profecia de Oséias, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 12. Quero a misericórdia e não o sacrifício. É a misericórdia que nos resgata, é a misericórdia que nos salva. E é o servo, é a figura do servo que Jesus assume para a sua missão messiânica, para a obra da salvação, para a manifestação do reino de Deus. Irmãos e irmãs, que o Espírito do Senhor nos convença, sobretudo nestes tempos de violência crescente e de muitas formas. Aliás, como é triste constatar que nós vivemos sob a égide da violência, e tantas são as figuras ou as mentalidades no mundo de hoje que tentam nos arrastar para uma postura ofensiva, agressiva, de desqualificação de quem pensa diferente ou até dos nossos próprios irmãos. Contemplemos o Cristo Senhor. Como é que Ele nos salva? Como é que Ele liberta?
como é que ele cura, como é que ele anuncia o reino de Deus, ele mesmo é o reino do Pai, que nós possamos contemplar no Cristo a figura do servo. E isto nos encoraja e nos enche da mesma resolução que animou Jesus, que o encorajou, que o levou a prosseguir, ainda que pairasse sobre ele, como ouvimos no Evangelho, uma deliberação iníqua, maldosa. Os fariseus decidiram matar Jesus. A figura do justo, por si só, a figura da pessoa que busca o direito, a justiça, a santidade, o que é correto, a figura dessa pessoa por si só incomoda aqueles que vivem no claro escuro, ora na verdade, ora na mentira. Que o Senhor, verdade do Pai, nos faça tomar essa decisão de não comungar de modo nenhum com qualquer forma de mentira e qualquer forma de postura intransigente, maldosa e ofensiva. Contemplemos o Senhor. Ele é este servo, ele é este servidor da humanidade. E diante desse amor, daquele que criou os céus e a terra, mas que entre nós assume a figura do servo e se apresenta de maneira humilde diante de nós, que o amor desse Cristo nos constranja e nos desarme de toda postura que não se coaduna com a boa nova do Santo Evangelho, com a tradição da Igreja, com a graça da vida sacramental que nos chega até nós, com o testemunho que nós somos instados urgentemente a dar nos dias de hoje, entregando a nossa vida. Não é a postura ofensiva, violenta que manifesta a Deus. A nossa decisão firme é em amar. E contemplando Cristo, que passou pelo mundo fazendo o bem, que nós nos decidamos resolutamente, em quaisquer circunstâncias, a fazer o bem como o Senhor fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.